Antigo Testamento, Levítico, Código de Santidade. Lugar de sacrifício. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: eis as ordens do Senhor. Todo israelita que imolar um boi, uma ovelha ou uma cabra no acampamento ou fora dele, sem apresentá-lo à entrada da tenda de reunião, para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, será réu do sangue oferecido. Derramou o sangue e será cortado do meio de seu povo. Por isso os israelitas, em lugar de oferecerem os seus sacrifícios no campo, apresentarão as vítimas ao sacerdote diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e as oferecerão ao Senhor em sacrifício pacífico. O sacerdote derramará o seu sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e queimará a gordura em odor agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Essa será para eles uma lei perpétua de geração em geração. Diz-lhes ainda: todo israelita ou todo estrangeiro que habita no meio deles e que oferecer um holocausto ou outro sacrifício, sem levar a vítima à entrada da tenda de reunião, para sacrificá-la ao Senhor, será cortado do meio de seu povo. A todo israelita ou a todo estrangeiro que habita no meio deles e que comer qualquer espécie de sangue, voltarei minha face contra ele, e o exterminarei do meio de seu povo, pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação por vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Eis porque eu disse aos israelitas: ninguém dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que habita no meio de vós. Se um israelita ou um estrangeiro que habita no meio deles capturar na caça um animal ou pássaro que se possa comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com terra, porque a alma de toda carne é o seu sangue, que é sua alma. Eis porque eu disse aos israelitas: não comereis sangue de animal algum, porque a alma de toda carne é o seu sangue. Quem o comer será eliminado. Toda pessoa, natural ou estrangeira, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde, e depois será pura. Mas se não lavar as vestes e o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Sobre as relações sexuais. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não procedereis conforme os costumes do Egito, onde habitastes, ou de Canaã, aonde vos conduzi. Não seguireis seus costumes. Praticareis meus preceitos, e observareis minhas leis, e a elas obedecereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Observareis meus preceitos e minhas leis, pois o homem que observar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem a de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai, nem a de tua irmã, filha de teu pai ou de tua mãe, nascida na casa ou fora dela. Não descobrirás a nudez da filha de teu filho, ou da filha de tua filha, porque é tua nudez. Nem a da filha da mulher de teu pai, nascida de teu pai, é tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai. Ela é da mesma carne que teu pai, nem a da irmã de tua mãe, porque ela é da mesma carne que tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, aproximando-te de sua mulher, é tua tia.
Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho. Não descobrirás, pois, a sua nudez, nem a da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha, e não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Elas são tuas próximas parentas, e isso seria um crime. Não tomarás a irmã de tua mulher, de modo que lhe seja um rival, descobrindo a sua nudez, com a de tua mulher durante a sua vida. Não te achegarás a uma mulher durante a sua menstruação, para descobrir a sua nudez. Não dormirás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem, como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Não te deitarás com animal algum, para não te contaminares com ele. Uma mulher não se prostituirá com animal. Isso é uma abominação. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque é assim que se contaminaram as nações que vou expulsar diante de vós. A terra está contaminada. Punirei suas iniquidades, e a terra vomitará seus habitantes. Vós, porém, observareis minhas leis e minhas ordens, e não cometereis nenhuma dessas abominações, tanto o aborígene como o estrangeiro que habita no meio de vós, porque todas essas abominações cometeram os habitantes da terra, que vos precederam, e a terra está contaminada. Desse modo a terra não vos vomitará por havê-la contaminado, como vomitou os povos que habitaram antes de vós. Todos aqueles, com efeito, que cometerem qualquer dessas abominações, serão cortados do meio de seu povo. Guardareis, pois, os meus mandamentos, e não seguireis nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contaminareis por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Leis religiosas e morais. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, e não façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício pacífico, oferecei-o de maneira que seja aceito. A vítima deverá ser comida no mesmo dia ou no dia seguinte. O que sobrar no terceiro dia será queimado no fogo. Se comer dela no terceiro dia, será uma abominação. O sacrifício não será aceito. Quem o comer levará a sua iniquidade, porque terá profanado o que é consagrado ao Senhor. Esse será cortado do seu povo. Quando fizerdes a ceifa em vossa terra, não cortareis as espigas até os limites de vosso campo, e não recolhereis o que resta a respigar de vossas colheitas. Não respigareis tampouco a vossa vinha, nem colhereis os grãos caídos no campo. Deverá deixar isso para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis, não usareis de embustes, nem de mentiras uns para com os outros. Não jurareis falso em meu nome, porque profanaríeis o nome de vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, e não o despojarás. O salário do teu operário não ficará contigo até o dia seguinte. Não amaldiçoarás um surdo, não porás algo como tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não sereis injustos em vossos juízos. Não favorecerás o pobre, nem terás complacência com o grande, mas segundo a justiça julgarás o teu próximo. Não semearás a difamação no meio de teu povo, nem te apresentarás como testemunha contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor.
Não odiarás o teu irmão no teu coração, repreenderás o teu próximo para que não incorras em pecado por sua causa. Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos de teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos. Não juntarás animais de espécies diferentes. Não semearás no teu campo grãos de espécies diferentes. Não usarás roupas tecidas de duas espécies de fios. Se um homem se deitar com uma mulher escrava desposada com outro, mas não resgatada nem posta em liberdade, serão ambos castigados, mas não morrerão, porque ela não era livre. Em expiação, o homem oferecerá ao Senhor, à entrada da tenda de reunião, um carneiro como sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, com carneiro do sacrifício de reparação pelo pecado cometido, e o seu pecado lhe será perdoado. Quando entrardes na terra e tiver desplantado toda sorte de árvores frutíferas, considerareis os seus primeiros frutos como incircuncisos. Eles o serão durante 3 anos, e não se comerá deles. No 4º ano, todos os seus frutos serão consagrados ao Senhor com ações de graças. No 5º ano, comereis de seus frutos para que a árvore continue a produzi-los. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis nada que contenha sangue. Não praticareis a adivinhação, nem a magia. Não cortareis o cabelo em redondo, nem rapareis a barba pelos lados. Não fareis incisões na vossa carne por um morto, nem fareis figura alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor. Não prostituas tua filha, para que a terra não se entregue à prostituição e não se encha de crimes. Observareis meus sábados e respeitareis meus santuários. Eu sou o Senhor. Não vos dirijais aos necromantes, nem aos adivinhos. Não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levanta-te diante dos cabelos brancos. Honra a pessoa do velho e teme a teu Deus. Eu sou o Senhor. Se um estrangeiro vier habitar convosco na vossa terra, não o oprimireis, mas esteja ele entre vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, porque fostes já estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça nos juízos, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Tereis balanças justas, pesos justos, um efá justo e um injusto. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito. Observareis todas as minhas leis e meus mandamentos, e os praticareis. Eu sou o Senhor. Leis penais. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel e que sacrificar um de seus filhos a Moloque será punido de morte. O povo da terra o apedrejará. Eu voltarei meu rosto contra ele e o cortarei do meio de seu povo, porque manchou o meu santuário e profanou o meu santo nome, dando um de seus filhos a Moloque. Se o povo da terra não se importar por esse homem ter dado um de seus filhos a Moloque, e se não matar, eu voltarei meu rosto contra ele e contra sua família, e o cortarei do meio de seu povo com todos aqueles que se prostituem como ele, prestando culto a Moloque. Se alguém se dirigir aos necromantes ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem, e o cortarei do meio de seu povo. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai minhas leis e praticai-as. Eu sou o Senhor que vos santifico. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, levará a sua culpa. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúlteros serão punidos de morte. Se um homem dormir com a mulher de seu pai, descobrindo assim a nudez de seu pai, serão ambos punidos de morte, levarão a sua culpa. Se um homem dormir com a sua nora,
serão ambos punidos de morte. Isso é uma ignomínia, e eles levarão a sua culpa. Se um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável. Serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Se um homem tomar por mulheres a filha e a mãe, cometerá um crime. Serão queimados no fogo, o homem e as mulheres, para que não haja tal crime no meio de vós. Se um homem tiver relações carnais com um animal, será punido de morte, e matareis também o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal, para se prostituir com ele, será morta juntamente com o animal. Serão mortos e levarão a sua iniquidade. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e vir a sua nudez, e ela vir a sua, isso é uma coisa infame, serão exterminados sob os olhos de seus compatriotas. Descobriu a nudez de sua irmã, levará a sua iniquidade. Se um homem dormir com uma mulher durante o tempo de sua menstruação, e vir a sua nudez, descobrindo o seu fluxo e descobrindo-o ela mesma, serão ambos cortados do meio de seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, nem da irmã de teu pai, porque descobrirás a sua carne, levarão sua iniquidade. Se um homem se deitar com sua tia, ele descobrirá a nudez de teu tio, levarão a sua iniquidade, e morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, será uma impureza, ofenderá a honra de seu irmão, não terão filhos. Observareis todas as minhas leis e meus mandamentos, e os praticareis, a fim de que não vos vomite a terra onde vos conduzo para aí habitar. Não seguireis os costumes da nação que eu expulsar de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas e eu as abominei. Eu vos disse, possuireis essa terra, a qual vos darei em possessão, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos outros povos. Fareis a distinção entre animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras, e não vos torneis abomináveis por causa de animais, de aves ou de animais que se arrastam sobre a terra, como vos ensinei a distinguir como impuros. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos, para que sejais meus. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto, serão apedrejados e levarão sua culpa. Santidade sacerdotal. O Senhor disse a Moisés, dize aos sacerdotes, filhos de Arão, o seguinte, ninguém será considerado como impuro no meio de seu povo por causa de um morto, exceto quando se trata de seu parente próximo, mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã virgem que não se casou e vive junto dele. Por ela poderá contaminar-se. Ele, sendo chefe no meio de seu povo, não se tornará impuro, para não se profanar. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, nem os lados de sua barba, e não farão incisões em sua carne. Serão santos para o seu Deus, e não profanarão o seu nome, porque oferecem ao Senhor os sacrifícios consumidos pelo fogo, o pão de seu Deus. Serão santos, não desposarão uma mulher prostituída ou desonrada, nem uma mulher repudiada pelo marido, porque são santos para o seu Deus. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque ele oferece o pão de teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar pela prostituição, desonrará seu pai e será queimada no fogo. O sumo sacerdote, superior a seus irmãos, sobre cuja cabeça se derramou o óleo da unção e que foi estabelecido para revestir as vestes sagradas, não descobrirá a sua cabeça e não rasgará suas vestes. Não se aproximará de morto algum, e não se contaminará por seu pai, nem por sua mãe. Não sairá do santuário de seu Deus, e não o profanará, porque o óleo da unção de seu Deus está sobre ele como um diadema.
Eu sou o Senhor. Tomará por mulher uma virgem. Não desposará nem viúva, nem mulher repudiada, nem mulher prostituída ou desonrada, mas desposará uma virgem do meio de seu povo. Não desonrará sua linhagem no meio de seu povo, porque sou eu o Senhor que o santifico. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão o seguinte: homem algum de tua linhagem, por todas as gerações que tem algum defeito físico, oferecerá o pão de seu Deus. Desse modo, serão excluídos todos aqueles que tiverem uma deformidade: cegos, coxos mutilados, pessoas de membros desproporcionais, ou têm uma fratura no pé ou na mão, corcundas ou anões, os que tiverem uma mancha no olho ou a sarna, uma inflamação ou os testículos esmagados, homem algum da linhagem de Arão, o sacerdote que for deformado, oferecerá os sacrifícios consumidos pelo fogo, sendo vítima de uma deformidade. Não poderá apresentar-se para oferecer o pão de seu Deus, mas poderá comer o pão de seu Deus, proveniente das ofertas santíssimas e das ofertas santas. Não se aproximará, porém, do véu, nem do altar, porque é deformado. Não profanará meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Tais foram as palavras de Moisés a Arão e a seus filhos, bem como a todos os israelitas. As refeições sagradas. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que respeitem as coisas santas, que os israelitas me consagram e não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. E lhe dirá: todo homem de vossa linhagem e de vossa descendência que se aproximar das coisas santas consagradas ao Senhor pelos israelitas, com uma imundície, será cortado de diante de mim. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Arão, atacado de lepra ou de gonorreia, não comerá coisa santa até a sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tiver um fluxo seminal, ou para aquele que tiver tocado, quer seja um réptil com que se tenha contaminado, quer seja um homem afetado de uma impureza qualquer. Quem tocar essas coisas será impuro até a tarde, e não comerá coisas santas. Lavará seu corpo com água, e depois do pôr do sol ficará puro. Somente então poderá comer as coisas santas, porque são seu alimento. Não comerá um animal morto por si, ou dilacerado, para não ser contaminado por ele. Eu sou o Senhor. Observarão minhas leis, para que não caiam em pecado e não morram por ter profanado as coisas santas. Eu sou o Senhor que as santifica. Nenhum estrangeiro comerá as coisas santas, tampouco poderão comer delas o hóspede e o servo de um sacerdote. Mas o escravo adquirido a preço de dinheiro poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa. Poderão comer desse alimento. Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ela não comerá os alimentos tomados dentre as coisas santas. Mas se estando viúva ou repudiada, ela volta sem filhos, à casa paterna como no tempo de sua juventude, poderá comer o alimento de seu pai. Nenhum estrangeiro, porém, o comerá. Se alguém comer por inadvertência uma coisa consagrada, pagará o seu valor ao sacerdote, e mais 1/5. Os sacerdotes não permitirão aos profanos comer as santas oferendas, que os israelitas tiverem destinado em homenagem ao Senhor, para não se exporem a levar o peso da falta cometida, deixando que assim se comam as coisas santas, porque eu sou o Senhor que as santifica. Escolha das vítimas. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferenda em holocausto ao Senhor, seja em razão de um voto, seja como oferta espontânea, deverá, para ser aceito, apresentar um macho sem defeito, tomado entre o gado, as ovelhas ou as cabras. Não oferecereis vítima alguma defeituosa,
porque não seria aceita. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico tomado do rebanho maior ou do menor, seja em cumprimento de um voto, seja como oferta espontânea, a vítima, para ser aceita, deverá ser sem defeito. Não oferecereis ao Senhor animal algum cego, estropiado, mutilado, atacado de úlcera, de sarna ou de dartro. Não fareis dele um holocausto ao Senhor sobre o altar. Poderás sacrificar como oferta espontânea um boi ou um cordeiro com um membro comprido ou curto demais, mas essa vítima não será aceita para o cumprimento de um voto. Não oferecereis em vossa terra ao Senhor um animal cujos testículos tenham sido machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Não aceitareis nenhuma dessas vítimas das mãos de um estrangeiro, para oferecê-la em alimento a vosso Deus. Elas não seriam aceitas em vosso favor, pois são mutiladas e defeituosas. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe após seu nascimento, a partir do 8º dia, e nos dias seguintes será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Quer se trate de gado maior ou menor, não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de ação de graças, oferecei-o de maneira que seja aceito. Será comido no mesmo dia, e não deixareis nada dele para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Observareis os meus preceitos e os poreis em prática. Eu sou o Senhor. Não profaneis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifica, e que vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Ritual das festas, o sábado. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: eis as festas do Senhor, que anunciareis como devendo ser santas assembleias. Essas são as minhas solenidades. Trabalharei 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor, em todos os lugares em que habitardes. A Páscoa e os ázimos. Eis as festas do Senhor, santas assembleias que anunciareis no devido tempo. No dia 14 do 1º mês, entre as 2 tardes, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês é a festa dos pães sem fermento, em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no 1º dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 7º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. A primeira paveia ou feixe. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a ceifa, trareis ao sacerdote um feixe de espigas como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. O sacerdote fará isso no dia seguinte, ao sábado. No mesmo dia em que o feixe for agitado, oferecereis ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano, sem defeito, ajuntando a ele uma oferta de 2 décimos de flor de farinha, amassada com óleo, como sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. A libação será feita de 1/4 de hin de vinho. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas até o dia em que levardes a oferta ao vosso Deus. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. O Pentecostes. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa 2 pães feitos de 2 décimos de flor de farinha,
cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis com o pão em holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, acompanhados da oferta e da libação. Esse será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado, e, como sacrifício pacífico, 2 cordeiros de 1 ano. O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Nesse mesmo dia, anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em qualquer lugar onde habitardes. Quando fizeres a ceifa em tua terra, não ceifarás até o extremo limite de teu campo, e não recolherás a espiga de tua ceifa. Deixará isso para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O 7º mês. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil, e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés: no 10º dia do 7º mês, será o dia das expiações. Tereis uma santa assembleia, humilhareis vossas almas, e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é o dia da expiação em que deve ser feita a expiação por vós, diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia, será cortado do meio de seu povo, e todo o que fizer nesse dia um trabalho qualquer, eu o suprimirei do meio de seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, dia de descanso absoluto, e humilhareis vossas almas. Observareis vosso sábado, desde a tarde do dia 9 do mês até a tarde do dia seguinte. A festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: o 15º dia do 7º mês é a festa dos tabernáculos durante 7 dias, em honra do Senhor. No 1º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene. Não fareis nenhum trabalho servil. Essas são as solenidades do Senhor, nas quais anunciareis santas assembleias, para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia, sem falar dos sábados do Senhor, de vossos dons, votos e de todas as ofertas espontâneas que fizerdes ao Senhor. No 15º dia do 7º mês, quando tiverdes escolhido os produtos da terra, celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. O 1º dia será um dia de repouso, bem como o 8º. No 1º dia, tomareis frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros da torrente, e vos alegrareis durante 7 dias diante do Senhor vosso Deus. Cada ano celebrareis essa festa durante 7 dias em honra do Senhor. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes. Celebrareis a festa no 7º mês. Habitareis em barracas de ramos durante 7 dias. Todo homem da geração de Israel habitará em barracas de ramos, para que saibam os vossos descendentes, que fiz habitar os israelitas em barracas de ramos, quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhes as festas do Senhor.